Estas imagens são do aeroporto de Comodoro Rivadavia, transformado na maior base de operações do Exército e da Força Aérea argentinos. A briga entre a Inglaterra e a Argentina por causa das Malvinas dura 1 século e meio. O ano de 1982, nós vivíamos próximo do Brasil um conflito entre a Inglaterra e a Argentina, conflito esse que se concretizava na disputa pela posse das Ilhas Malvinas ou Falklands. E nós tínhamos conhecimento, à época, de que as operações aéreas, elas cruzavam o Oceano Atlântico, uma vez que as aeronaves vinham navegando desde a Inglaterra até realizar o emprego armado nas Ilhas Malvinas. A missão foi 3 de junho de 1982 e naquela ocasião nós estávamos vivendo a Guerra das Malvinas, Falklands, Malvinas, né? Então, o que acontecia? Nós, no próprio grupo de caça, tanto no primeiro como no segundo esquadrão, a gente estava o dia todo acompanhando as notícias, fazendo as nossas projeções, né, sobre tudo o que estava acontecendo. Então, o momento em si, o momento histórico, é um momento importante, porque era aquele conflito armado estava acontecendo ali do lado, bem no nosso quintal. Então, aquilo estava muito próximo de nós. Então, aquilo trazia realmente assim um frisson, né? Um frisson daquele conflito, e isso trazia toda uma ambientação diferente dentro do primeiro grupo de aviação de caça. Naquele dia, estávamos saindo para uma missão de navegação a baixa altura, com um tiro foto sobre a Marambaia, que é o estande de treinamento da unidade do primeiro grupo de caça, e fomos surpreendidos com a sirene do alerta, certo? E com os mecânicos de pista nos pedindo que guarnecêssemos as aeronaves o quanto antes e que colocássemos o capacete para escutarmos as orientações. Quando nós fizemos o avião, eu realmente observei o avião do alerta, que seria o avião do alerta, posando, passando no táxi. E aí o mecânico veio correndo, né, abriu o cofre do avião e deu o golpe do canhão, porque a gente carregava os 560 cartuchos do canhão, dos 2 canhões na época. E aí ele deu o golpe, num abriu o outro, deu o golpe, e eu fazia, não, é tiro foto, eu falando para eles, né? Aí o rapaz fez um sinal para que eu colocasse o capacete. Só que quando eu peguei o capacete, eu percebi então o som da sirene do alerta, coisa que eu não tinha me apercebido até então. Aí eu coloquei o capacete, liguei o rádio, e o oficial de permanência operacional, o OPO, né, estava lá se esgoelhando, pif-paf de espadas, pif-paf de espada, até que ele deu uma chance, eu prossiga. Aí ele falou o que para nós era uma coisa muito importante, falou rojão de fogo. Então o rojão de fogo era o código de uma missão real, de uma missão de interceptação real, não era um treinamento. Um bombardeio britânico, Vulcan, da Real Força Aérea Inglesa, ele tinha pousado na ilha de Ascension para abastecimento, e após a decolagem dessa ilha, rumo às Ilhas Malvinas para realizar o emprego, o lançamento de seu armamento, ela teve um problema durante o reabastecimento em voo.
Então ela necessitava realizar reabastecimento em voo para que ela aumentasse sua autonomia e pudesse chegar até as Ilhas Malvinas, realizasse o emprego de seu armamento. Após, no retorno, um novo reabastecimento em voo, e esses reabastecimentos ocorriam no través do litoral brasileiro, próximo à região do estado do Rio de Janeiro, de maneira tal que ela conseguisse combustível para chegar e pousar a Ilha de Ascension novamente e assim manter as suas missões. Nesse dia de 3 de junho de 1982, uma dessas missões estava ocorrendo. Obviamente, nós não tínhamos conhecimento de quando elas aconteciam. Porém, um dos nossos radares, o radar do DTCE Pico do Couto, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, detectou essa aeronave. E o nosso Centro de Controle de Área, o ACC Brasília, que tinha pouco mais de 6 anos, em torno de 6 anos de ativação, ele recebeu uma chamada rádio, aonde a aeronave ela se comunicava com o Centro de Controle de Área de Brasília, alegando estar em emergência. Então a chamada ela foi realizada, o código de chamada dessa aeronave era ASCOT 2357, que era o código de chamada da RAF, da Real Força Aérea Britânica. E ele declarou emergência nesse momento. A missão passou de uma missão de interceptação e combate para uma missão basicamente de acompanhamento, socorro e voo. Guarnecemos, atendemos a palavra de acionamento, ao código de acionamento, e então fomos nos dirigir à cabeceira e decolagem. Nesse transcorrer aí, é óbvio que muitas coisas acontecem, mas principalmente municiar e armar a aeronave, que foi feito enquanto nós estávamos nos amarrando, iniciando a partida e tudo mais. O então capitão Dias e o então capitão Coelho decolaram como pif-paf de espadas para cumprir esse acionamento real. E aí nós decolamos, autorizado pela Torre de Santa Cruz, pelo Primave, que era o código, acho que ainda é. Aí, só que Primave não nos passou para o controle Santa Cruz, ou para o controle Rio. Ele já passou direto para o TOR, que era o Código da Defesa Aérea. Em função já da proximidade que essa aeronave tinha do litoral fluminense, o chefe controlador comandou PC Maxi, ou seja, solicitou às aeronaves que acelerassem o máximo, pós-combustor máximo, em subida para o nível em torno de 440 mil pés, de maneira tal que fizesse frente àquela ameaça, porque até o momento não se sabia do que se tratava, ainda não se sabia que era uma aeronave Vulcan, mas tínhamos certeza que era uma aeronave militar. Quando eu chamei o TOR falou assim, subida PC Maxi, ou seja, pós-combustão máxima. E aquilo dava uma subida bastante agressiva no F-5. Era um tempo aberto, um tempo bom, o que facilitou muito a missão. Eu digo isso porque se você está instrumento subindo com a pós-combustão máxima, seu pé está no horizonte, você está numa atitude muito cabrada, é uma atitude agressiva que você tem que tomar muito cuidado. Mas nesse dia com tempo bom foi prazeroso. A gente falava que era pé no horizonte, a gente botava assim, ficava com o pé no horizonte assim, subia. Quando chegou no nível, nós dois, a gente subindo em linha de frente, nós colocamos no dorso, seguramos de nariz e nivelamos. Só que nesse momento é importante, porque nós estávamos em VOCOM alfa, ou seja, nós estávamos com a nossa navegação controlada pela defesa aérea. Tá? Ele não mandou reduzir, o que aconteceu? Blum, blum. 2 booms sônicos em cima do Rio de Janeiro, que era previsto. Teve muita confusão, porque ninguém sabia o que tinha acontecido.
E foi o boom sônico, foi um dos motivos também dessa missão se tornar uma missão muito comentada. Essas aeronaves em subida, elas romperam a barreira do som, próximo ao litoral do Rio de Janeiro, e isso daí foi notado por muitas pessoas, obviamente, um boom sônico, e seguiram as orientações do controlador até que eles conseguissem obter o visual com a aeronave, e a partir daí as aeronaves de caça, elas fazem a sua navegação própria, assumindo a missão e procedendo à interceptação e às medidas de policiamento do espaço aéreo necessárias. E aí passou a linha do litoral, foi quando ele nos avisou então para fazer a redução para alto subsônico. A gente reduziu um pouquinho, fizemos o cheque de armamento, né? Espada-cheque de armamento, você dava uma rajada no mundo, né, para ver se estava tudo funcionando direitinho, e fomos na direção do alvo, né, que nós não sabíamos quem era. E percebemos que a nossa interceptação seria uma interceptação frontal, seria uma interceptação que nós teríamos que ter muita atenção, muito cuidado, porque tudo passa rápido e nós tínhamos que obter, né, o visual do alvo o quanto antes. Mas as coisas foram acontecendo rapidamente, uma interceptação frente a frente, você subindo com uma velocidade supersônica, aproximadamente 1.3 de Mach, e o alvo também com uma alta velocidade, por ser uma aeronave a reação. Isso acelerou as coisas, como disse, e nós fomos ficando tensos, né? Porque 30 milhas, 25 milhas, 20 milhas, seu alvo 17 milhas, 15 milhas, 12 horas, e nem radar, nem visual. Não sabíamos nada. Aí ele foi dando algumas informações. Ele falou assim, olha, trata-se de uma aeronave a reação, está acompanhada de mais 2 aeronaves. Nesse momento, olhando bem longe no horizonte, nós observamos 2 trilhas de condensação fazendo uma curva à direita, ascendendo e fazendo uma curva à direita. E ele falou assim, olha, 2 estão abandonando, mas o outro prossegue. E imagina, nós a 0.9 de Mach, o outro a 0.7, ou seja, nós estávamos a mais de quase 2 vezes a velocidade do som indo um para o outro, né? 1.6, 1.7. E aí ele começou a dar as distâncias, né? Distância, tantas milhas, né? Aí, negativo, ninguém olhava assim, nada. Até que ele falou assim, plots confundidos. Quando ele falou plot confundido, eu girei minha cabeça e já botei no dorso. Quando eu botei no dorso, eu vi embaixo, bem embaixo, a silhueta do Vulcan, que é uma silhueta inconfundível, né? É um Delta, um avião Delta grande, né? E aí eu olhei imediatamente, então tem o comando que a gente sempre fazia, né? Todo o combate aéreo fazia. Então, Talihô Judite, ou seja, Talihô, avistei o alvo. Judite, está comigo. Então, Talihô Judite, espadas 2, cobertura. Ou seja, eu indiquei para o meu ala, para ele me cobrir, que eu estava iniciando então a ida para o alvo, né? A manobra foi simples, a manobra é basicamente um retournement, e nos encaixamos no perfil final da interceptação. E a partir daí, o então capitão Dias, como líder, passou por todas as posições requeridas na interceptação. E aí eu entrei na ala esquerda dele,
O Coelho, na época, éramos capitães, né? Então, ficou as 6 horas dele e eu tentava falar com o avião e ele não falava com a gente. A observação era o seguinte: o comandante McDowell, ele olhava assim meio de rabo de olho, mas não olhava para mim, né? Aí eu falei assim: Coelhinho, fica de olho aí que eu vou dar-lhe aqui uma azada para ele falar comigo. Aí eu estava aqui na ala esquerda dele, eu passei aqui por cima dele aqui e vim para a ala direita. Quando eu vim para a ala direita, o copiloto aí olhou para mim. Aí vai assim, 1, 2, 1.5, ou seja, que é a frequência internacional de emergência, tá? Eles sabiam disso. Aí ele entrou. E aí nós falamos, tá? Ali, nosso inglês macarrônico, mas deu para entender. E aí eu recebi a informação do TOR, da Defesa Aérea, do controlador, e passava a informação para ele. Inicialmente para o pouso em Santa Cruz, tá? Até que a hora que ele falou assim: olha, eu não tenho condição de ir para Santa Cruz, eu não tenho combustível para Santa Cruz. E aí a Defesa Aérea passou então para, acho que o Centro Brasília já passou direto para o controle Rio, para que ele fizesse uma aproximação direta para o Galeão. E eu permaneci na condição de número 2, protetor do ala, atrás do alvo, e observei todo o trabalho do AIS e a partir de então fomos orientados a apenas acompanhar o alvo até o pouso no Galeão. O Galeão naquela época só tinha uma pista e ele pousou no sentido da estrada do Galeão para dentro. Ele veio aqui, né, naquele sentido. É curioso dizer que essa aeronave ainda não tinha empregado, então estava armada, né, e o desdobramento desse pouso foi que ela só livrou o nosso país depois que ela deixou o armamento em solo. Pois se não fizesse dessa forma, nós estaríamos, de certa forma, apoiando as operações militares daquele país. Acompanhamos, nos certificamos de que o alvo havia pousado bem e quando estava sendo conduzido para o estacionamento, nós retornamos a Santa Cruz. O nosso COPM, Centro de Operações Militares, ele tinha pouco mais de 6 anos. E naquele momento, o chefe controlador daquela missão que conduziu não só o acionamento, o gerenciamento do Centro de Operações Militares, como também a interceptação da aeronave, era o meu pai, o tenente especialista em controle de tráfego aéreo Ademir Freitas. Eu era criança à época e aquilo realmente marcou, porque eu lembro de nós vivermos um pouco de tensão naqueles tempos, em função da guerra, de estar muito próxima do nosso país. E anos mais tarde eu fiquei sabendo que ele teria sido responsável por conduzir essa interceptação, passando as orientações necessárias para que as aeronaves de caça conseguissem obter o contato visual com a aeronave. E quem diria que 40 anos depois eu me tornaria o comandante do primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA 1, né, ao qual o Centro de Operações Militares é subordinado. Então é uma história que realmente é memorável. Foi a primeira interceptação de uma aeronave militar desde a criação do nosso Sistema de Defesa Aeroespacial brasileiro. O que é importante na missão em si, primeiro, o treinamento. O treinamento tanto do piloto quanto do controlador. E naquela época nós tínhamos realmente, como a gente tinha uma frequência grande de voo, era uma coisa absolutamente natural aquela parceria, tá certo? Entre o piloto e o controlador, seja fosse ele do aeródromo, sei lá, da área, né, ou mesmo da defesa aérea. Era uma coisa absolutamente
tranquila para nós. E essa vivência, somente para os jovens operadores de tráfego aéreo, isso é fundamental, porque o estudo e o treinamento deles irá impactar diretamente na proficiência do voo do piloto, porque nesse tipo de voo não dá para um deixar para o outro, os dois estão juntos na missão. E isso foi o que ocorreu naquele 3 de junho de 1982. Foi uma missão em que nós pudemos ativar e pôr em prática todo o nosso treinamento, que, como já falei, é um treinamento árduo, diário, de toda a equipe. Equipe essa treinada, equipe essa dedicada e muito capaz, e realmente só poderia ter tido um bom resultado. Obteve sucesso, né, aquele voo, porque por trás havia, sim, toda aquela gama de controladores. Primave em Santa Cruz, TABA, que era o controle de área de Santa Cruz, era o código, assim como o TOR, que era o código da defesa aérea. E isso certamente serviu de incentivo para muitos pilotos, e que até hoje eu sei que tem no controlador o seu anjo da guarda. Há necessidade de uma relação de confiança mútua. Uma aeronave que decola para realizar uma interceptação, ela necessita confiar plenamente no controlador de operações militares. E eu diria mais, a gente está falando do controlador de operações militares, mas quando eu falo do controlador de tráfego aéreo em geral, a confiança é a mesma. Nós, aviadores, temos plena confiança nos nossos controladores de tráfego aéreo. E nós precisamos nos comportar dessa forma, uma vez que são eles que estão nos conduzindo. Obviamente, hoje existem sistemas modernos que nos apresentam informações que outrora não estavam disponíveis, mas a confiança é a mesma. Ela é mantida e ela é uma condição sine qua non para o cumprimento da missão.